boa tarde. Oi, oi, quem já está na área? Vamos começar aqui também no Instagram. Quem já está aí, já dá um oi aqui pra gente. Diz se está me ouvindo bem, por favor. Pronto, agora sim, né? E aí? Boa tarde, tudo bem, gente? Vamos chegando. Boa tarde, boa tarde. Vai falar sobre a agressividade nas crianças. E eu quero saber quem é que já chegou. Quem já chegou vai dando um oi. Ei, Maurício! Vamos chegando, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a agressividade das crianças. Oi, Rê! A gente vai falar sobre a agressividade das crianças hoje. Momentos, episódios de agressividade. Oi, Tayane! Tá me ouvindo bem? Bora lá, vamos esperar o pessoal chegando, se chegando por aqui. Quem for chegando, diz um oi aí pra mim. Diz aí se tá me ouvindo, se tá tudo certo. Oi, Mari. Vai me dando um oi, se tá me ouvindo. E bora. Bora lá. Vamos conversar sobre a agressividade das crianças. Saudade, Rê. Oi, oi, boa tarde, Daisy. Vamos chegando, vamos ver quem que tá aqui no Face. Áudio ok, beleza. Quem for chegando, vai dizendo aí. Na sua casa, você tem aquele probleminha de agressividade no seu filho? Sim ou não? Diz aí pra gente, compartilha aí. Se você está passando por essas cenas, o que é entendido como agressividade na criança? Quando ela bate nos coleguinhas, quando ela bate em você, ou no pai, ou em outro cuidador da casa, ou no irmão. Quando a criança resolve os conflitos dela, né, batendo e brigando, mordendo, pode ser também, tá? E você percebe que tem uma raiva ali naquele momento, tá? Se acontece na sua casa, diz aí pra mim, tá acontecendo? Qual que é a idade das crianças? Como é que é a cena da agressividade aí na sua casa? Conta aí pra gente aqui nos comentários, pra gente também esclarecer aí, falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu tenho uma escorpianinha aqui em casa, então aqui é tapas e beijos. E quem apanha é o irmão mais velho. Mas vamos lá, conta aí pra mim, acontece isso na sua casa? Como é que é esse episódio, né? Que conflito é esse que tá acontecendo aí na sua casa? Que tá te deixando preocupado, preocupada na lida aí com seus filhos. E a gente vai dar mais um minutinho e a gente começa a nossa live de hoje falando sobre isso. Bate no irmão mais velho, né? Engraçado, né, Rê? Aqui também, o irmão mais velho que apanha. Muito bem. Então tá. Bora lá. Vamos ver quem que tá chegando aqui também no Face. E nós também. Uhum, sim. Acontece mais fora de casa, Daisy? Ok. Tá. Às vezes acontece na escola também, será? Beleza, pura. Então, vamos lá. Ok, já temos aí 4 minutinhos, então vamos começar? Boa tarde, oi, 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 tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, hoje vamos falar sobre como lidar com os momentos de agressividade dos nossos filhos, tá? É uma situação bem delicada, a gente fica um tanto constrangido quando isso acontece publicamente e muito frustrado quando isso acontece com a gente ou próximo da gente, quando a gente vê isso acontecendo, não é? E a gente não sabe o que fazer. Por que aquela criança me agride? Por que ela está me batendo? Né? Se eu mesma não bato nela, ou enfim,
por que que ela se expressa dessa forma, por que que ela está usando essa ferramenta, né, essa estratégia para se comunicar aqui com a gente. É muito frustrante para os pais, porque a gente tenta resolver de um jeito, a gente tenta resolver de outro jeito, e o comportamento volta, a criança bate de novo e ela fica recorrente, né? Então, essa frustração que a gente sente, até um constrangimento de ver isso acontecendo publicamente, outras pessoas verem, a gente fica sem jeito, muito doloroso, né? Uma vez que a gente está trabalhando sempre, obviamente, para desenvolvimento integral da criança. A gente quer que os nossos filhos se tornem adultos de bem, pessoas que saibam resolver os seus problemas e que não usem necessariamente todas as estratégias de agressividade para resolver problemas, porque isso não funciona na vida adulta, né? Apesar de muitos adultos ainda usarem essa estratégia aí no seu dia a dia para resolver os seus problemas, inclusive com outros adultos. Então, quer dizer, historicamente, né, a criança, antigamente, ela não era um ser, né, ela era um mini adulto que deveria se comportar do jeito que os pais desejavam, esperavam, queriam que eles fizessem. Então, aquela mini pessoa não tinha vontade própria, ela tinha simplesmente que obedecer, que seguir o ritmo, que fazer daquele jeito. Isso gera uma frustração muito grande naquele ser pequenininho. Entretanto, a rigorosidade de antigamente fazia com que a criança ficasse ali no momento dela e quietinha, sofrendo calada e, eventualmente, expunha essas emoções, né, em outros ambientes, fora de casa, na rua, batendo, brigando e tal. De lá para cá, muita coisa foi mudando, a gente foi entendendo um pouco mais a infância, passou a ser considerado o momento do desenvolvimento humano, né? A infância não é só um bebê que nasce e vira um mini adulto, né? E depois um grande adulto. A infância passou a ter uma grande relevância e a gente começa a olhar para esse mini serzinho com um olhar mais curioso. Ainda assim, não sabemos muito bem como fazer, porque é um ser pequeno, que parece que tem vontade própria, que tem desejos, que tem impulsos, que tem intenções, mas que a gente não entende, porque como é que pode ser tão pequenininho e já ter tanta vontade, né? E o que eu achava mais curioso, assim, que eu sempre acho muito, muito interessante de observar, é aquele momento que o bebê estava engatinhando, começa a engatinhar, começa a andar, ou até mesmo está engatinhando por aí, e de repente você observa a criança indo para tal ambiente da casa, por exemplo, sai da sala e vai até o quarto. E eu ficava observando e falava, gente, que coisa interessante. Quer dizer que essa coisinha aqui, né, que não tem nem meio metro de altura, tem uma vontade, né, tem uma intenção. Então ela sai de um ambiente, ela vai para outro ambiente, ela pega uma coisa, ela volta, mas ainda assim a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né, porque eles são pequenininhos, eles não falam o que eles estão sentindo, eles não se expressam dentro da vontade deles, e eu, enquanto adulta, enquanto mãe, ainda espero, desejo que eles se comportem assim ou assado, porque eu preciso dar banho, eu preciso que eles comam, preciso que eles durmam, preciso que eles se ajeitem para sair, eu vou ajeitar essa criança para ela sair, e aí, quer dizer, a gente acaba empacotando a criança ainda dentro da nossa expectativa, do nosso desejo, da nossa intenção. Claro que a gente está fazendo isso porque a vida tem que continuar, a gente não vai deixar a criança... A permissividade, não é isso que a gente está trabalhando aqui, nem no bem-querer a gente fala de permissividade, a gente fala de respeito, né? Bem diferente uma coisa da outra, porque se a criança está engatinhando pela casa e ela põe o dedinho na porta, né? Você não vai deixar para que ela aprenda sozinha. Você vai lá, tira o dedinho, explica o que está acontecendo para evitar o acidente. Então, a permissividade seria assim, tá, pode pôr o dedo na tomada se você quiser, vamos experimentar a vida, né? Ou então, não, tá tudo bem, meu filho, faça como você preferir. E não é isso aqui que a gente está incentivando de forma alguma. Mas, por outro lado, a gente não sabe o que fazer com esse ser, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, as nossas ansiedades, anote esse item número 1, a ansiedade da mãe, a ansiedade do pai, em entender ou não entender amplamente o que essa criança está sentindo, dificulta a nossa conexão com ela. Porque eu já não sei o que essa pessoinha está querendo, tá?
Eu não sei. Aí eu já fico nervosa, porque apesar de eu não saber, a pessoa tem que entrar pro banho, querendo ou não, porque a gente tem hora para sair, tem um aniversário, tem uma visita, é a hora do banho, simplesmente. E aí, eu faço como com relação a isso, né? Enquanto ela é uma criança pequenininha, até ali mais ou menos uns 7 meses, ela vai. Você simplesmente pega e leva, ela pode protestar, ela pode chorar, ela pode espernear, mas ela vai pro banho. Em algum momento, essa pessoinha começa a evitar, começa a não querer, começa a te empurrar, começa a protestar, né? A fugir pela casa. E depois, quando cresce, a dizer que não vou, não quero. Eu dou o exemplo do banho, porque é muito clássico isso, né? Não deve acontecer na casa de ninguém, só aqui em casa que a gente tem esse problema. Aí não vai acontecer, né, gente? Se não for o banho, certamente é outro evento da rotina da criança que acontece e que a criança diz que não quer. Ela tem o direito de não querer? Ela tem, mas ela vai acabar fazendo? Vai acabar fazendo. A forma como a gente conduz com esse vai acabar fazendo, né, tá entrelaçada com aquela minha ansiedade lá atrás. Porque se eu tô ansiosa com relação ao horário, com relação ao protesto da criança de que ela não quer tal coisa, com relação à melhor forma de conduzir para que isso aconteça, a minha ansiedade me agita e me desconecta do que está acontecendo com aquela criança, tá? Deixa eu empurrar aqui um pouquinho, porque o sol, apareceu o sol aqui de repente. Tô super iluminada aqui. E aí, então, a minha ansiedade me desconecta da necessidade da criança, tá? E aí é nessa hora que a minha ansiedade me desconectou da criança, que ela começa a potencializar os comportamentos que eu não gostei, que eu não quero, que eu não espero que aconteçam. Mas por que isso, gente? Mas que coisa mais doida. Quer dizer que quanto menos eu quero que a coisa aconteça, mais ela acontece? Muito possivelmente, né? Porque a criança começa a se agitar também. E essa agitação da criança é uma forma que ela tem de se comunicar e dizer para você que ela não tá gostando, que ela não quer, que não tá legal, né? E, mais uma vez, não tô dizendo que a criança vai fazer tudo o que ela queira, tá? Eu tô chamando a nossa atenção aqui pro fato de que eu posso me conectar com o que está acontecendo na cabecinha dessa criaturinha, tá? Com respeito, né? Que eu quero dizer. Ele tem uma vontade. Ele pode não querer tomar banho. Tá tudo bem ele não querer. Ele vai tomar banho? Vai, de um jeito ou de outro ele vai tomar banho. Mas eu posso conduzir isso de uma maneira amorosa e compreensível, né? Como é que é esse compreensível? O aspecto da ansiedade do adulto, da mãe ou do pai ou da babá, como é que a gente cuida disso, né? Lá no Método Bem Querer, a gente trabalha muitos aspectos de meditação e a respiração, o momento presente, a gente estar conectado com o momento presente, né? Então, existem várias técnicas de meditação que são curtas, tá? A gente não precisa ficar meia hora meditando para levar a criança para o banho, tá? Se você tiver meia hora para meditar, beleza, mas na vida corrida do dia a dia, pode ser que não encaixe isso. Então tá, ok, eu faço meia hora, eu faço 1 minuto, meio minuto, vou me preparar para aquela situação. Eu não vou simplesmente entrar na loucura daquele momento, tá? Isso a gente está falando de situações específicas, como banho, como a hora do almoço, como a hora de dormir. Esses eventos de agressividade da criança podem acontecer espontaneamente também. O espontaneamente diz respeito àquilo que eu não observei. Estava acontecendo algum contexto ali no momento, aconteceu alguma coisa que criou uma tensão com a criança, uma irritabilidade, e a forma como ela encontrou de expressar aquele desagrado por exemplo, batendo em mim. Reagindo, me empurrando, me xingando, sei lá. Então, isso também pode acontecer. Então, mais uma vez, se o pai e a mãe estiver ansioso, sofrendo com essa situação que realmente é uma situação muito delicada, chata, como a gente já falou, frustrante, constrangedora, mais eu quero que aquilo acabe, mais a minha ansiedade aumenta, menos eu escuto o que essa criança está querendo me dizer pelo comportamento dela, maior a tensão acontece, e aí pronto, a situação virou uma bola de neve, explodiu, vai para o banho na marra, e a gente não escuta mais nada, a criança chora e grita, e fica aquela situação totalmente, a comunicação totalmente sem ninguém entendendo ninguém,
tá? Então tá, primeiro ponto, vamos, a gente, adulto da situação, vamos a gente se conectar, né? Vamos nós nos conectarmos com o que a gente está sentindo, com aquele momento que eu tô passando, tá? Ai, gente, tô frustrada, de novo isso aconteceu. Só essa tomada de consciência já faz 100% do caminho, tá? Confia em mim, é isso mesmo. Ah, mas é simples assim? Olha, simples não quer dizer que seja tão fácil de fazer. É um hábito que a gente vai desenvolvendo, tá? E aí o que é bom é que na lida com criança, nunca tem problema, porque as situações sempre se repetem. A gente vai poder treinar várias vezes, beleza? Esse tempo aí de treino a gente vai ter várias vezes, então tá tudo certo. Então, beleza. Trabalhei a minha ansiedade, observei o que está acontecendo ali no contexto daquela criança. Ela não quer tomar banho, ou eu sempre chamo para tomar banho no meio da brincadeira, ou o outro irmão, eu não vejo isso acontecer, tá? E acontece aqui em casa. O outro irmão mais velho implica com o pequeno, fala baixo, futuca, tira um brinquedo, fala alguma coisinha e o pequeno reage e o mais velho só apanha. Não fiz nada, não sei por quê. Então é legal a gente observar esse contexto para a gente também não ser injusto, né? Para a gente observar o que está acontecendo. Dando, assim, não consegui observar, eu estava fora, cheguei agora de supetão, não sei o que está acontecendo. Quando as crianças já têm alguma idade, assim, a partir dos 3 aninhos, a gente já consegue conversar e dizer assim, o que estava acontecendo? Com 2 anos também. A criança vai explicar do jeitinho dela. O que podia estar acontecendo ali, né? E aí eles vão tentar se explicar, cada um tem direito à voz, né, dentro daquela situação, e a gente reconhece, né, o que é de cada um, o direito de cada um. Ah, mamãe, o João Pedro pegou meu brinquedo. João, por que você pegou o brinquedo da Bia? Porque ela tá com o meu e não quer me devolver. Bia, por que você não quer devolver o seu brinquedo pro João? E a gente vai começar esse diálogo para ir entendendo as intenções de cada um, né? Quem que começou, quem que está se defendendo, isso é um aspecto. Se a agressividade não é com outra criança necessariamente, é comigo, eu posso observar como é que eu estou entrando no momento da rotina daquela criança. Então a criança estava terminando uma brincadeira. As crianças, elas são um pouco mais lentas do que a gente para concluir uma tarefa. Normalmente elas são mais lentas. A habilidade motora delas está em desenvolvimento. A nossa vida está a 220 por hora. A gente não quer esperar o tempo da criança. Então a gente começa a guardar as coisas da criança. Não digo nem que seja por guardar as coisas da criança, mas a frustração que a criança pode sentir por não estar sendo incentivada ou respeitada ou ter o tempo dela, né, aguardado, respeitado, ou mesmo um tempo de brincar um pouco mais, enfim. Como é que isso acontece, né? Então, dentro da disciplina positiva, que é uma das ferramentas que a gente trabalha no método Bem Querer, a gente vai observando as alternativas que a criança tem. A gente oferece para ela possibilidades, né? Olha, a gente vai tomar um banho. E aí a gente vai, logo depois que você terminar essa brincadeira, a gente vai na próxima brincadeira, a gente dá 2 opções. E a criança, como um ser que tem desejos, que tem vontade, se sente o quê? Respeitada, se sente valorizada, e aí ela ganha uma autonomia de decisão para ser aquele adulto no futuro que sabe decidir pelo que quer e pelo que não quer. Sim, isso pode começar desde a infância. Mas lembra, é um ser pequenininho, que eu não entendo como é que ele se comunica. Deixa que eu resolvo aqui para você. Quando eu faço isso, eu tiro essa autonomia da criança, isso impacta diretamente na autoestima dela. A criança que reage, seja batendo, seja chorando, seja gritando, ela traz pra gente ainda um quê de saúde, de protesto, né? O protesto, ele é saudável. Claro que não é o protesto mais adequado que eu gostaria que fosse. Eu preferia que a criança falasse, não, mamãe, espera eu terminar de brincar e a gente vai pro banho. Mas nem o adulto dá conta de falar isso hoje em dia. Que dirá, não é, minha gente? A criança. A gente às vezes, cria uma expectativa para a criança, para que ela seja capaz, né, de verbalizar os seus desejos, e ela não é capaz, tá? Mas veja bem, a agressividade, ela bater, ela morder, ela te empurrar, ela espernear, ela gritar, é uma forma de comunicação, dentro da capacidade que ela tem.
Então a criança, ela não está fazendo isso para chamar a atenção, porque essa expressão chamar a atenção por si só não seria um problema, né? Porque eu gosto de ter atenção também. Eu acho legal estar falando aqui e todo mundo está me ouvindo. Isso é gostoso, né? É um reconhecimento, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando. Por outro lado, a gente hoje banalizou essa expressão como se fosse um mimimi. Ah, tá querendo chamar atenção, tal. A gente desvalorizou isso, né? Então, eu não vou usar essa expressão. Eu vou dizer, olha, a criança está se comunicando com a gente. Ela está mandando o seu recado. Ela está dizendo que tem alguma coisa ali que está acontecendo. Como a gente é o adulto da relação, vai caber a gente observar o que está acontecendo para a gente ajudar a fazer o terceiro elemento, né? Que eu acho que é o que complementa todo esse nosso trabalho aqui, que primeiro é trabalhar a nossa ansiedade do adulto, né? A minha ansiedade, é a gente observar o contexto para trabalhar essa questão de justiça e de respeito, e por fim, a gente trabalhar a questão da preparação emocional, que a gente já teve uma live sobre isso, né? Uma aula que a gente tem dentro do Método Bem Querer, a gente liberou essa aula para vocês todos conhecerem um pouquinho mais, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa, que ela, associada com o momento do encontro autêntico, que é um outro carro-chefe do nosso método, tem um poder incrível. É aquele momento de olho no olho que a gente diz para a criança, olha, eu sei que você está chateado com alguma coisa, mas você não pode me bater. Vamos tentar resolver isso aqui? O que te deixou chateado? Foi porque tal e tal coisa aconteceu? Né? E aí, depois que a gente fala do que a criança está sentindo, a gente fala do contexto que pode ter acontecido. Né? O que a criança está sentindo naquele momento? É raiva? É tristeza? Ela está com ciúme do irmãozinho? Ela está se sentindo culpada porque alguma coisa aconteceu? Está envergonhada? Enfim, ou então está muito, muito, muito contente e acabou destrambelhadamente batendo em alguém. O que é que está acontecendo? Tá? O comportamento da agressividade, na medida em que você faz a criança perceber que você compreendeu o que ela está sentindo, esse comportamento tende a diminuir. Como assim? É mágica? Não é mágica. É ciência, né, gente? A pessoa se sente compreendida, a pessoa aprende o nome do que ela está sentindo e ela ganha um repertório de como lidar com aquilo. E quem está fazendo isso por ela? A gente, você, né? O adulto dessa história, a mãe, o pai, a pessoa mais importante para essa criança. Então, isso é de um poder, né? Isso é tão rico, é um momento tão precioso que nenhum outro método é capaz de superar isso. Né? Ah, mas a criança está me batendo muito, eu levei para psicóloga. Ótimo. Existem casos que é importante a intervenção profissional, mas vai por mim. O seu momento do encontro autêntico, o seu momento de preparação emocional com a criança, vai dar vai catalisar esse processo, tá? Então, se observe, né? Trabalhe as suas frustrações, os seus constrangimentos quando isso acontece. Trabalhe preventivamente nas situações, nas ocasiões. Se você sabe, observou que isso acontece sistematicamente no mesmo momento do dia, no mesmo horário, né? Pare e pensa sobre aquela situação. Vamos tentar fazer essa situação diferente amanhã? Né? A gente é que tem essa responsabilidade. A criança, ela não vai conseguir fazer esse planejamento e amanhã ela vai dizer para você, olha, mamãe, é porque realmente esse é um momento do banho que eu fico chateada porque eu quero continuar brincando. Né? A criança não vai falar isso. Né? A gente já entendeu que a criança é um outro ser, né? Ela não é um mini adulto, ela é um ser que está em desenvolvimento. E a gente aqui tem essa tarefa, né, tão preciosa e tão valiosa, que é justamente ajudar a criança a entrar em contato com o que ela está sentindo, compreender e perceber que ela é compreendida por nós, e aí é o ponto de ouro, né? A criança se sente compreendida. E aí o livro da autoestima do seu filho, da Dorothy Briggs, ela fala que quando que a criança se sente amada, né? Justamente quando ela percebe esse reconhecimento do que ela sente, que ela percebe esse acolhimento do que ela está vivenciando. Eu posso falar, eu te amo. Devo até falar, se isso for verdadeiro para mim? Claro que sim. Mas é nesse momento onde a gente olha nos olhos e faz esse encontro autêntico, que a gente respira fundo, cuida da nossa ansiedade, que a gente olha para aquele ser e olha para
ele e não olho para as minhas frustrações naquela criança. Então, eu estou me trabalhando também, eu estou me melhorando para a vida, tudo para conseguir oferecer para o meu filho um momento de desenvolvimento pleno, né? E que, claro, a gente não vai acertar sempre, tá tudo bem, tá? Ok, vida real aqui. Mas quando você já sabe que aquela situação acontece sempre, naquele mesmo evento, né? Seja o banho, seja o almoço, seja o dever de casa, você já sabe que esse evento acontece. Se prepara para esse evento, pensa nele antes, sabe? Pensa nele momentos antes dele acontecer. Como é que eu posso conduzir? Que novidade que eu posso trazer? Que elemento que eu posso ajudar o meu filho a lidar com isso? O que ele está sentindo naquele momento? Por que ele está me batendo? Por que ele está tão bravo? Né? Começa a elaborar possibilidades dentro da sua mente, né? Antes disso, você já trabalhou as suas frustrações. Então, ok, agora eu estou olhando para a criança. E aí, quando eu olho para a criança, num outro momento, e veja, isso pode acontecer numa situação nova também. Eu posso ser pega de surpresa. E vai acontecer, né? Não é uma coisa estática, só acontece naquele horário. Quem dera, né, gente? Não é assim. Então, pode ser que eu seja pega de surpresa e venha com a minha reação do que eu já estou acostumada a fazer, né? Que é cala a boca, engole o choro e vamos embora, e não vamos dar chilique aqui no meio do shopping, não, e é isso mesmo. E a criança sai te socando, batendo, esperneando, chutando. Ok, o evento passou, vamos olhar para isso, vamos olhar com carinho, tá? Sem a gente ficar se julgando, sem a gente ficar se martirizando, eu errei de novo, o que vai ser do meu filho, papapá. Não, calma. A gente não vai acertar sempre. Mas o que importa aqui pra gente nesse processo é que eu estou prestando atenção nisso. Eu despertei para um momento importante do meu filho. Eu sei que fazer com que ele se sinta compreendido é um momento de ouro. Como é que eu faço isso? Será que eu estou compreendendo mesmo essa criança? Eu não estou compreendendo, porque eu simplesmente quero que ele entre no chuveiro e pronto, mesmo que ele não queira, ele vai entrar, né? Eu contei aqui pra vocês já que outro dia eu coloquei a Bia no banho desse jeito, tá, gente? E ela muito brava, ela não me bateu, mas ela fechou a mãozinha e falou bem brava: mãe, eu não gosto quando você manda eu fazer o que eu não quero, né? Então, ótimo que ela pôde expressar isso. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa que ela pôde expressar isso. Claro que eu também fiquei triste, frustrada, porque, poxa vida, eu fiz ela fazer uma coisa que ela não queria fazer, desrespeitei a bichinha. Mas no momento em que ela verbaliza isso, ela ganha uma autonomia emocional para a vida inteira. Porque hoje, com 2, 3 anos, bater, chutes e pontapés, vai acontecer, uma mordida vai acontecer. Não é o que eu gostaria que fosse, mas dentro da infância a gente até acha que tá dentro do padrão. Quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, não dá mais para resolver os problemas assim. Então, que dia é que eu vou entregar essa autonomia emocional para o meu filho? Quando ele for um adulto e estiver correndo atrás de um carro no trânsito porque levou uma fechada? Quando é que eu vou mostrar para o meu filho que ele pode entrar em contato com o que ele sente e que ele não precisa simplesmente reagir àquela emoção, né? E de repente fazer coisas malucas e que trazem até mais perigo para elas. É agora, gente. É na infância que a gente faz isso, que a gente pode fazer isso. Na adolescência também, enfim, sempre que a gente puder. Mas agora a gente está com a faca e o queijo na mão. Esse é o momento. Então, quando eu olho para mim, eu trabalho as minhas frustrações. Quando eu respiro fundo e olho para a criança e vejo o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Em que momento ela se sentiu desrespeitada ou não compreendida? O que é que está rolando ali? Eu posso não estar vendo mesmo, eu não sou Mulher Maravilha. Eu não vejo tudo mesmo, não. Então, massa, vamos junto com eles. Olha, meu filho, eu não tô entendendo o que você quer. Eu tô vendo que você não tá gostando. Mas quando você me bate, eu também não gosto. E aí a gente não consegue conversar. O que tá acontecendo? Você não quer ir agora? Se a criança não der conta de expressar tamanha raiva que ela tá sentindo, tamanha a frustração que ela tá sentindo, eu posso começar a falar por ela. Você tá com raiva porque agora a gente vai pro banho e você não quer? Você quer brincar mais um pouquinho? Quer dizer, a gente vai criando possibilidades a respeito do que ela está sentindo. E por último, a gente cria formas e soluções para aquela situação, tá? Então, cheguei até aqui,
compreendi, a criança se sentiu compreendida, massa, e agora o que eu faço para resolver isso, né? Então, olha, a gente pode, né? Eu entendo que você ficou triste, mas não pode bater no papai, não pode bater na mamãe, tá bom? Então, da próxima vez, você vai dizer, espera um pouco, você vai sinalizar alguma coisa para mim. Mas lembra, esse esforço tem que ser do adulto, tá? A gente não pode esperar que a criança dê conta de fazer isso. Combinado? Vamos também alinhar as nossas expectativas com relação a essa criança, porque mesmo adolescente, você vê, eu te fiz um combinado com a Maitê recentemente, eu falei para ela, olhei bem nos olhos dela, falei, filha, no dia que a mamãe for ríspida com você, for grosseira com você, você vai olhar bem para mim e você vai dizer, mamãe, você está sendo ríspida, eu não estou gostando. Isso, para mim, já é uma mudança de padrão, porque jamais aconteceria isso na minha infância. Então, eu quis trazer essa autonomia para ela também me sinalizar, porque eventualmente eu não vou perceber. Eu vou estar descendo ladeira abaixo, fazendo 1001 coisas. E ela já tem 12 anos. Nem sempre ela vai se sentir autorizada a fazer isso, porque a gente é autoridade, tem aquela questão hierárquica, tem um papel de mãe, de filho, mas eu quero que ela sinalize para mim. E aí ontem a gente ela estava fazendo um negocinho dela lá, e ela chorou, e eu achei engraçado ela chorar e rir. E aí na hora que acabou, ela virou para mim e falou, mamãe, eu não gostei quando você riu. Aí eu falei, minha filha, me desculpe. Né? Eu ri porque me lembrei de uma situação parecida, porque eu vivi e tal, mas a gente conseguiu alinhar. Tá? Então ela precisa se sentir autorizada a acessar isso, a falar isso para mim. E isso começa desde pequenininho, tá? Isso não começou agora que ela tem 12 anos, não. A gente já vem trabalhando isso já há algum tempo, tá? Então, eu tô vendo aqui que tem alguns comentários, né, de vocês, que as criancinhas, de vez em quando, rola aí uma agressividade, né? Seja em casa, ou seja na escola, ou outro ambiente. Tem alguns momentos que eu já sei que vou precisar lidar com a ansiedade e agressividade do Rico, preciso me fortalecer, respirar fundo antes disso, senão surto junto com ele. Exatamente. E sabe, eu acho que essa questão da gente já ir tensa pro evento é muito com aquela coisa de eu tenho que dar conta, eu tenho que acertar, eu tenho que conseguir. É uma autocobrança muito grande. Relaxa, vamos relaxar, cara. Nós estamos aqui juntos nessa jornada. As crianças são nossas professoras também, são nossos professores. A gente também aprende com eles. Bora abrir o coração, a gente não vai dar conta de tudo sempre e tá tudo bem, né? A gente fica muito chateado e muito frustrado porque não acerta sempre, mas, cara, quem acerta sempre? Eu mesmo não conheci ninguém até hoje, né? Vamos relaxar, vamos trabalhar isso em nós mesmos, né? Porque aí, desse jeito, a gente consegue ir se aprofundando mais nesse nosso desenvolvimento pessoal, nesse nosso papel de mãe, de preparador emocional. Olha que lindo, né, gente? Nós, enquanto mães, enquanto pais, somos preparadores emocionais dos nossos filhos. E, cara, deixar filhos melhores para o mundo é tudo de bom. Não é não? Muito bem. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, coloca aí nos comentários, depois a gente volta aqui respondendo. Mas muito importante, né, gente, a gente alinhar essas expectativas, a gente trabalhar esse aspecto nosso todo de contato com a gente mesmo, de trabalhar os nossos limites pessoais, a ideia de que não somos perfeitos. Eu sou mãe, mas eu não sou perfeita. Antigamente eu falava, mãe sabe de tudo. Eu achava massa falar isso. Adorava criar essa aura mágica, misteriosa, de que mãe sabe de tudo. Parei com isso, né? Porque na adolescência a crise vem porque eles descobrem que a gente não sabe tudo, né? E eu não quero pagar essa conta, não. Eu quero que eles saibam que é assim mesmo, que eu também estou tentando, que eu também estou me esforçando. É um esforço diário, é um esforço sistemático, né, gente? E tem dias que a gente está cansado também, tá tudo bem, tá? Hoje eu tô cansado, hoje não vai dar, hoje eu não vou conseguir. E a gente vai administrando da melhor forma possível. Lá dentro do Método Bem Querer, então, fica o convite para vocês quiserem conhecer mais. A gente trabalha essas ferramentas, preparação emocional, encontro autêntico, comunicação não violenta, como é que se desenvolve a autoestima da criança, disciplina positiva, né? E exemplos e sugestões de situações para a gente realizar o encontro autêntico com os nossos filhos, né? Fazendo coisas que são prazerosas para a gente, tá? Então, fica o convite. O link tá ali na descrição, eu vou colocar aqui no Insta também.
E a gente se encontra na semana que vem para mais um bate-papo. Combinado? Obrigada, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre estou muito feliz em compartilhar. É uma delícia, né? Perceber que estamos todos na mesma jornada, né? Então, é isso aí. Vamos em frente por crianças melhores para o nosso mundo, certo? Obrigada, um beijo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo. Até quarta que vem. Tchau, tchau.